Olá pessoal, eu sou o professor Alberto, eu sou consultor em Hub de Inovações Educacionais, sou especialista em engenharia de prompt aplicada no processo de ensino e aprendizagem. Sou mestre em ciência da educação e estou doutorando em ciência da educação. Sou CEO da startup Nova EduTech, é uma startup nova que criei, está com 2 anos, para estar ali apoiando, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem, principalmente neste momento de inteligência artificial. Aqui do lado tem o meu currículo Lattes, bastante ali com as informações necessárias que vocês precisam, e aqui tem os e-mails aqui para o contato também. E se quiserem seguir nas redes sociais, fiquem à vontade. Hoje eu vou aqui falar de inteligência artificial, mas é um projeto voltado para a personalização da aprendizagem com inteligência artificial para os estudantes com deficiência intelectual. Então é um grande desafio hoje para os professores, gestores, criarem aí atividades adaptadas para os alunos elegíveis da educação especial, principalmente os que têm ali como público ali o TEA, transtorno de espectro autista. Para desenvolver ali essas atividades ali, eu criei um objetivo. Então, qual que é o objetivo? Desenvolver atividades adaptadas, educativas, baseadas em inteligência artificial, para que a gente possa personalizar o aprendizado e aplicar a esses estudantes com deficiência intelectual. Proporcionar ali recursos adaptativos, proporcionar ali um atendimento individual que promova uma educação inclusiva. Então, não é o fato de este estudante estar na escola, ele precisa ser incluído do ponto de vista ali das atividades adaptadas. A deficiência, uma justificativa também para isso é que a deficiência intelectual ela acaba afetando o desenvolvimento cognitivo ali deste estudante e pode afetar também, pode não, afeta também o desenvolvimento, mais ainda se esses ambientes educativos sejam tradicionais. A IA ela vai oferecer um potencial para criar experiências de aprendizagem para esse estudante, ajustando os conteúdos, os objetos de conhecimento com metodologia de ensino personalizados, que vai fazer o quê? Uma maior compreensão e engajamento desse estudante em relação ao seu conteúdo, tá? Então, este vídeo, essa apresentação aqui, ela tem um fundamento de apresentar uma inteligência artificial que possa ali desenvolver atividades adaptadas para o público-alvo ali, os estudantes elegíveis da educação especial. Então, aqui nós vamos fazer ao vivo e mão na massa mesmo. Então, a priori, vou buscar a inteligência artificial que eu vou utilizar, vou apresentar aqui essa plataforma, falar um pouco da interface do Google AI Studio, que é a inteligência artificial do Google, do Gemini, é muito robusta, ela traz aqui uma interface bastante intuitiva, fácil de utilizar, mas antes da apresentação dessa IA, dessa inteligência artificial, eu tenho também que mostrar o projeto, que é o quê? É um projeto que eu estou fazendo da startup Nova EduTech, Hub de Inovações Educacionais. É um projeto voltado para a personalização do aprendizado usando a inteligência artificial para os estudantes com deficiência intelectual. Então, eu preciso utilizar essas ferramentas para atender esse público. Então, eu tenho que ter o meu objetivo, o que eu vou fazer, certo? Então, são as atividades adaptadas, educativas, baseadas em inteligência artificial. Então, a inteligência artificial consegue, através do ensinamento, através de prompts de engenharia, fazer atividades adaptadas para os estudantes elegíveis da educação especial. Então, é um questionamento que eu comecei a fazer e eu estou aqui desenvolvendo esse projeto aqui, apresentando a priori como que nós vamos ali trabalhar com a IA. A justificativa é a deficiência intelectual, ela afeta o desenvolvimento cognitivo, isso é sabido, isso é praxe, né? E pode dificultar a aprendizagem em ambientes educacionais tradicionais. Então, se o ambiente educacional é tradicional, o professor talvez tenha um pouco de dificuldade de personalizar o ensino voltado para o nível cognitivo de cada estudante. Então,
Então, é um projeto, tem que ter as metas, o que eu quero alcançar, né? Que é a produção, desenvolver sistemas de atividades adaptadas. Aquilo que um projeto tem também é todo esse escopo aqui, né? Ensinando a inteligência artificial. Então, eu preciso ensinar, alfabetizar essa inteligência artificial. Então, ela não vai, a priori, fazer essas atividades ali prontas para este estudante. Funcionalidades principais, avaliação inicial, vou avaliar a plataforma, a interface, que modelo de atividade eu vou fazer, se é matemática, língua portuguesa, personalização do conteúdo, então eu tenho que fazer adequações nesse conteúdo de acordo com o nível cognitivo de cada estudante. Cada estudante é singular, é único. Feedback em tempo real, então eu tenho que acompanhar, eu tenho que desenvolver essa atividade, eu tenho que aplicar essa atividade, fazer as correções e fazer ali o feedback em tempo real para os estudantes. Obviamente, vai ali aparecer alguns ajustes que são necessários, escalabilidade, né? Será que eu consigo expandir essas atividades para um público maior? Recursos necessários. Aqui eu vou usar o Google Studio. Então, o Google AI Studio, Artificial Intelligence, ou seja, no inglês, não é mesmo que inteligência artificial. A equipe técnica nossa aqui, ela vai trabalhar muito com engenharia de prompts, engenheiro de prompts, que é o trabalho que esse professor aqui está fazendo. Eu sou especialista em engenharia de prompts aplicado a ensino-aprendizagem. Então, tem todo aqui um escopo de um projeto, né? Eu tenho que ter um cronograma aqui de todas o meu desenvolvimento, até chegar ali o produto final. E aqui no anexo eu coloquei um pequeno prompt para estar ensinando ali, trabalhando com a inteligência artificial. E aqui tem as informações aqui dessa startup também e o currículo Lattes. Quero apresentar aqui para vocês também que essa atividade adaptada vai pegar como modelo, como banco de dados, pessoal, para fazer duas atividades para um estudante do 7º ano de matemática utilizando esse prompt, esse modelo aqui também. Então, eu tenho que ensinar a inteligência artificial, lá o Google Studio, a trabalhar com esse banco de dados. Então, eu já salvei esse banco de dados, eu tenho que colocar, inserir esse banco de dados dentro da IA. E aqui já vou estar mostrando a interface. Como que eu vou ensinar esse banco de dados aqui? Como que eu vou inserir esse banco de dados dentro da IA? Primeiro, eu inseri no meu Drive, né, My Drive, aquela imagem. Então, todos que têm aí uma conta do Google, ele tem um Drive. E dentro desse Drive, você consegue inserir ali os seus documentos para estar dialogando ali com a inteligência artificial. Então, eu tenho essa imagem. Vou fazer com que essa imagem venha para a interface aqui do Google Studio. Então, eu já tenho aqui a imagem. A priori, vou, certo, trazer aqui. Ela trouxe aqui, pessoal, a princípio, a descrição dessa imagem. Eu não quero a descrição da imagem, eu quero que ela crie as atividades. Então, aqui eu coloco o prompt. Vou lá, já deixei tudo aqui preparado. No meu, aqui é outro trabalho que eu estou fazendo. Quando a gente está desenvolvendo algo ao vivo, você acaba trazendo vários documentos. Então, eu tenho aqui no meu anexo, eu tenho um prompt utilizado do Google Studio. Estou te treinando para a realização de 3 questões utilizando a imagem acima. Então, aquela imagem que eu coloquei dentro lá do Google Studio, Google Inteligência Artificial. Então, eu vou copiar, isso aqui é um prompt. Então, aqui é o comando que eu estou passando. Então, aqui, de propósito, eu coloquei aqui para a realização de 3 questões utilizando o quê? Aquele modelo. E aqui embaixo, pessoal, eu coloquei de elabore 2 questões para o 7º ano do ensino fundamental. O que aconteceu? Quando eu realizei esse prompt, ele trouxe uma atividade e acabou tendo algumas confusões. Então, eu tenho que trabalhar essa atividade, a primeira atividade, o primeiro projeto que eu desenvolvi. Ele não trouxe o prompt, a atividade correta. Então, eu vou aplicar isso aqui para o estudante, perceber se ele verifica o erro aqui, ó. O erro saiu aqui, 3 mais 1, jogou como 3 mais 2. Que seria 4 e não 5. Aqui, 3 mais 1, 4 a resposta correta. Então, nessa parte aqui também vou ter que treinar
não sei quantas vezes, a IA trouxe um resultado aqui, mas o que que acontece? Eu quero fazer essa aplicabilidade, tá? Então, tem o erro, já reconheci o erro que aconteceu, ela precisa ser alfabetizada, ela não vai trazer assim de imediato um resultado. Por quê? Você tem que ensinar, da mesma forma que você ensina um estudante lá no primeiro ano dos anos iniciais a ser alfabetizada, aqui também você vai ter que estar trabalhando com ela, você vai ter que personalizar também esses prompts. Então, por isso que chama engenharia de prompts. Então, eu vou jogar o meu prompt lá e vamos ver o que, que ela vai trazer para nós dessa vez. Então, eu tenho aqui, colo dentro do meu campo de digitação, certo? Ele vai pegar essa imagem como ponto de partida, como fundamento, que é o banco de dados que eu inseri aqui dentro. E quanto mais eu insiro bancos de dados aqui, pessoal, ela vai aperfeiçoando, personalizando. E aí vou pedir para ela já começar. Ela já vem com as questões discursivas. Olha lá, ela trouxe aqui algumas questões. Questão 1, observe as imagens acima. A imagem representa uma adição. O que você entende por adição e como podemos usá-las no seu dia a dia? Certo? A adição, ela trouxe o gabarito. A imagem acima representa uma operação matemática. Explique as operações, qual é o resultado. Ok? Então, aqui ela está fazendo a operação representada é 7. Observação. Ela trouxe aqui algumas questões discursivas, tá? Para que o aluno resolva. Então, essa questão, pessoal, ela vai ser bastante difícil para um estudante elegível à educação especial. Então, aqui ela precisaria, a gente analisar no prompt, ela tem que trazer alguma coisa como imagem, como trouxe na primeira. Ela trouxe as imagens, eu fui fazendo as adaptações, certo? A gente pode voltar aqui e analisar. Essas questões devem ser discursivas, utilizando imagens, utilizando a imagem fornecida para você. Então, vou tentar de novo colocar lá esse prompt. Porque eu quero que ela utilize algumas imagens. Olha, a imagem acima mostra. Então, isso aqui eu vou jogar de novo. Vamos ver o que ela vai trazer. Agora sim, eu já... Questão 1. Observe a imagem acima. Cada mão representa um número. Explique como podemos usar dedos para representar os números na primeira linha da imagem e qual é o resultado da adição. Então, aqui já dá para trabalhar, certo, com a imagem. Questão 2. A imagem mostra a adição com as mãos. Se a segunda linha da imagem representa a adição 4 mais 1, qual seria o resultado? Explique. Então, aqui ela já está trabalhando em cima da imagem. O que, que eu vou fazer? Então, uma palavrinha que eu corrigi, ela já trouxe aqui mudando algo. Eu vou abrir um Word, certo? Para trazer. Vocês vão perceber aqui que traz no negrito, porque traz a interface do Google Studio. Eu vou fazer aqui correspondência com o destino. Vou marcar aqui algumas coisas em amarelo para a gente estar discutindo, tá? Então, pessoal, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou estar estudando essa questão. Então, trabalhou em cima dessa imagem. Já vou aqui colocar essa imagem para ver se realmente ela conseguiu. Então, a questão, observe a imagem acima, cada mão representa um número, certo? Explique como podemos usar os dedos para representar os números. Na primeira linha da imagem, qual é o resultado da adição? Então, primeira linha da imagem. Então, aqui você tem 5 mais 2. Então, aqui seria uma resposta 7. Acertou? Ela conseguiu acertar. Ok? Então, ela já está trabalhando aqui. Ó, o resultado
deste aluno teria que ser 7. Ele vai olhar a imagem, é uma atividade adaptada para o estudante e conseguiu resolver a questão. Agora, vamos analisar aqui se realmente conseguiu, a inteligência artificial do Google conseguiu resolver essa adição. Aqui, pessoal, vou jogar para a página de baixo, fica mais fácil a análise. Então, aqui eu estou analisando, né? A imagem mostra a adição com as mãos. Se a segunda linha da imagem representa a adição 4 mais 1, qual seria o resultado? Explique sua resposta usando os dedos da mão. Então, a segunda não representa 4, é aqui que está o erro. Aqui são 3, então ela está entendendo isso aqui desde o primeiro que eu estou tentando corrigir, ela está entendendo isso aqui como 4, certo? 4 mais 1 seria 5, então aqui seria 3 mais 1. Foi a alucinação que ela cometeu aqui, 3 mais 1, e colocou 3 mais 2 no gabarito. Então, eu preciso estar corrigindo, trabalhando esse prompt. Então, esse é o serviço do engenheiro de prompt. Então, essa atividade aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Vou ensinar a inteligência artificial do Google Studio para que ele possa estar trazendo a informação correta. Então, utilizando a IA para aplicar ali, personalizar uma atividade para um estudante da educação especial. E aqui eu vou fazendo os ajustes, os acertos. Então, perceberam que dá para utilizar a IA, a inteligência artificial, trabalhando com ela, só que eu tenho que estar ali alfabetizando essa inteligência artificial. No próximo prompt que eu inserir aqui, eu vou modelando, vou passando essas informações e ela vai fazendo a correção. Então, eu vou já colocar na segunda linha, a primeira mão não tem 4 dedos, tem 3. Com certeza ela já vai fazer ela vai pedir desculpa e vai fazer essas alterações. E o segredo aqui é um estudo, é um projeto. Aí você vai aplicar essa atividade para esse estudante, pode analisar ali se ele consegue identificar esse equívoco, né? É legal você estar trabalhando com ele. Olha, você percebeu que a própria inteligência artificial cometeu um equívoco? Sim, percebi, certo? Ela não vai trazer 100%, pessoal, no primeiro momento. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer algumas alucinações, alguns equívocos, que você que vai, aqui que está o equívoco, na segunda linha, nessa adição aqui. E você vai ali fazendo os ajustes com o seu estudante ali da educação especial. Mas você precisa primeiro ter um projetinho, quais são os seus objetivos, certo? Melhorar o seu prompt. Então, o engenheiro de prompt trabalha. Então, aqui eu já vou. Aqui tem um equívoco também, que eu coloquei 3, pode ter confundido. E aqui elaborar 2. Então, acaba dando um bug ali no algoritmo. Então, a gente vai ali aperfeiçoando. Você vai trabalhando aqui com ela, com o seu Drive, e vai inserindo. Então, você pode fazer com o Google Inteligência Artificial Studio várias atividades personalizadas para os seus estudantes, certo? Então, aqui é mais uma apresentação deste consultor de hub de inovações educacionais, aplicando aqui uma engenharia de prompt para um estudante da educação especial. E fiquem tranquilos, pessoal, vai ter mais apresentações dessa. Fica muito longo o vídeo se eu treinar essa IA para já trazer perfeita ali uma atividade aplicável para um estudante. Então, é bom aos poucos ir fazendo essas adaptações. E fique mais tranquilo ainda, porque é falácia que a IA vai tomar o trabalho do professor, substituir. Não, é o professor que dá o comando. O professor é um engenheiro de prompt também, é um consultor da inteligência artificial. Porém, ele tem que sair da zona de conforto, tá? A inteligência artificial ela chegou para facilitar o trabalho do professor, para estudar os nossos estudantes, os desenvolvimentos cognitivos ali que tem dentro de uma escola, no processo de aprendizagem, para personalizar essa aprendizagem. Até uma outra apresentação. Espero aqui que esse consultor de hub de inovações educacionais e especialista em prompts de IA tirou alguma dúvida de vocês. Abraços, utilizem a inteligência artificial, não vão se arrepender. Até mais.